Amém. Amém. Momento abençoado de oração. Agora, na sequência, a gente vai estudar a palavra do Senhor. Só mais um recado sobre a sacolinha que foi comentado para as crianças. É uma roupa e um brinquedo, tá? Aí você pode procurar o Celso e a Tati para mais detalhes, tá bom? Amém. Se é o teu primeiro dia aqui com a gente, seja muito bem-vindo, tá? Aqui na Capela do Calvário, Capela do Calvário é o ensino da palavra de Deus, né? A gente acredita que Deus exalta, como a palavra diz, exalta a sua palavra e o seu nome sobre todas as coisas, e a gente tem esse chamado, né, de ensinar a palavra do Senhor para que vidas sejam transformadas, né? Para que o Espírito Santo faça a sua obra aqui na terra, usando esse chamado que foi dado a todos nós, né? E os diversos ministérios que se desdobram desse chamado. Então a gente vai continuar estudando a palavra do Senhor, tá? Hoje nós vamos estudar sobre o tema Lucas 18, do 1 ao 8. E esse tema é a parábola da viúva persistente. Tá? Então você pode abrir a sua Bíblia aí comigo nessa passagem de Lucas 18, do 1 ao 8, para a gente iniciar o estudo. Eu vou fazer uma leitura, porque são apenas 8 versículos, e depois a gente parte. A parábola da viúva persistente. Lucas 18, 1 a 8. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, Deus, e engrandeça o teu nome, para honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Então aqui a gente está, né, nesse estudo do Evangelho de Lucas, né? E o que está ocorrendo aqui, né? Qual é a situação? No capítulo anterior, Jesus ele vinha falando com os seus discípulos sobre os dias do Filho do Homem, que seria o quê? Os dias da sua vinda, né, sobre a terra. Ele estava ali orientando sobre o reino de Deus, antes de chegar aqui no capítulo 18. Né? E ali no decorrer do capítulo 17, ele vem citando sobre o tempo de seu retorno, que seria semelhante, né, àquele tempo de Noé, né, da destruição da terra com o dilúvio. Seriam tempos maus, né, tempos problemáticos sobre a terra, né? E também que fez Deus realizar juízo, né, sobre a humanidade. Eram tempos terríveis, tempos ruins. Ele cita assim, eu vou ler aqui: as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Seria os tempos da sua volta, certo?
Então, o que estava acontecendo nessa situação, né, de Noé? A Bíblia nos fala que havia uma multiplicação do homem sobre a terra. O ser humano estava em processo de multiplicação. E se você for ver o gráfico atual de população na Terra, ele já está na vertical, né, tendendo a 8 bilhões, se não me engano, 10 bilhões, né, e aí ele já está naquela ascendente de multiplicação muito elevado, igual naqueles dias, né. A vida estava andando, acontecendo normalmente, as pessoas comiam, bebiam, se casavam, né, isso é uma coisa trivial, né, a vida andando. Iniquidade no mundo estava aumentando muito, muito naquela época. Né? O que mais? Cada um fazia o que dava na sua cabeça, cada um fazia o que estava no seu coração, e isso indica uma certa anarquia, né? Uma certa falta ali de controle de governo. E a Bíblia nos fala também que os pensamentos do homem, do ser humano, eram totalmente perversos, pervertidos. E, como consequência, lá no livro de Noé, a gente vê o quê? E a terra estava cheia de violência, como consequência, certo? E Deus diz a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. E Jesus, falando ainda dessa situação do seu retorno, ele traz outra passagem. Assim como nos dias de Ló, e ele discorre, o mesmo ocorre nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, até o dia que Ló saiu de Sodoma e o fogo e o enxofre desceu do céu e consumiu a todos. Então, a mesma coisa, né? Deus também traz situação de Ló, e lá em Sodoma, o que ocorria? Uma época de iniquidade predominante, onde o predomínio da atividade homossexual era praticamente 100%, né? Muitas pessoas ali, na totalidade, haviam saído do armário e estavam ali contemplando o seu orgulho nas ruas de Sodoma, né? Reinando ali a promiscuidade. E o que aconteceu também como consequência? A violência tomava conta desse cenário também. Vocês se lembram que as pessoas cercaram a casa de Ló, os homens, quando os anjos estavam lá orientando a Ló que ele deveria sair da cidade porque Deus iria destruir? Então as pessoas cercaram, viram os homens lá, viram os anjos lá dentro e cercaram, e eles disseram, eles queriam invadir a casa, né? E eles disseram, não, mande esses homens para cá, para fora, para que nós tenhamos relações com eles. Ou seja, a violência também tomando conta daquela situação, daquele cenário. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. A promiscuidade, ela é diretamente proporcional ao aumento da violência na sociedade, tá? Até que o anjo chegou e disse para Ló: leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Então Jesus vem dissertando sobre essa questão, e ele representa assim, ele traz essas duas representações, né? Noé, tipologicamente associando-se à nação de Israel, quando na situação ali de um juízo, por meio ali da arca, Noé ele foi, né, preservado, a família de Noé, tanto quanto a um tratar de Deus na nação de Israel, né? E também há um outro grupo, né, na situação de Ló, tipologicamente representando a igreja, onde uma pessoa incomodada sai daquela problemática e ela é preservada durante esse período de juízo, ela fica fora, né, desse cenário de juízo. Tipologicamente associando a igreja, a gente numa situação de arrebatamento. Tá? Então Jesus traz esses 2 cenários. E assim ele chega aqui no capítulo 18, né? Ainda também num cenário de final dos tempos. O que aconteceria então, né, com as pessoas
né, aqui nesse cenário, né? Jesus vai dar mais orientações e mais alertas. Então, no versículo 1, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, né? Então, o objetivo é claro, né? Orar e não se deixar desanimar. Esse é o objetivo dessa parábola que Jesus traz aqui, né? E hoje a gente vive também dias de perigo, certo? A gente vê aí nações em estado de alerta total, dias maus ficando piores, guerras, cenários de guerras, conflitos. Eu vou traçar aqui alguns problemas só da nossa nação, né, específicos assim da nossa nação, e provavelmente algum desses problemas afeta você ou já te afetou de alguma forma. Por exemplo, a saúde pública, né, uma situação precária em lugares, diversos lugares do país, ou então o desemprego, creio que muitos de nós já sofremos com isso, se não a inflação, né? Eu tenho ido no mercado e tenho percebido como as coisas têm aumentado, né? E acredito que você também tem percebido. Ou então o aumento da violência. A violência, ela parece, assim, uma situação de uma tempestade, um vendaval, assim, que aquele vento que entrar na sua casa, sabe, ele quer invadir a sua casa de qualquer forma. Parece que a violência é assim, ela quer entrar, ela quer vir. Quando você para olhar, ela está ali na casa do seu, aconteceu algo com o seu colega da igreja, ou então aconteceu algo com o seu vizinho, ou então aconteceu algo no seu condomínio, na sua quadra. Parece que a violência, assim, ela parece não, é fato. Ela está ao derredor, né, afetando todas as pessoas, certo? Ou até mesmo o aumento da promiscuidade, ou problemas no ensino público, né? O que será que estão ensinando os meus filhos? Né? Será que estão trazendo coisas boas, úteis para eles, ou não, certo? Então, são problemas que a gente tem, né, e que faz a gente desanimar. E com certeza, um ou mais desses problemas já deve ter afetado a tua vida ou afeta até hoje. Sobre o nosso governo, a gente vê corrupção no governo, iniquidade no sistema judiciário, bandidos que são soltos, criminosos voltando para a rua. Eu estava, sinceramente, na dúvida se ainda havia aquela questão das saidinhas, né? Estava vendo algumas coisas que estavam ocorrendo no Congresso. E eu estava na dúvida, mas eu conversando com alguns policiais que moram no meu condomínio, ontem mesmo, eles falaram, não, isso está acontecendo normalmente. E muitos deles saem para a rua e voltam a cometer crimes, né? Voltam a agir contra a lei. Assim como nos dias de Noé. Ou então a economia andando com braço dado, mãos dadas com taxas de juros elevadíssimas, dificultando a gente de concluir algo. Dias difíceis, né? Situações difíceis. Outras coisas que ocorrem também, que têm ocorrido, que têm afetado as nossas vidas, são golpes online, né? Ou golpes por telefone, né? As pessoas roubam uma foto de algum parente seu na internet e consegue ali criar uma conta de telefone, e aí consegue os contatos, aí começa a mandar para os contatos, né, falando, ó, me empresta um dinheiro aí, né, e é tudo falso, mas as pessoas acabam caindo, né, acabam se envolvendo com esse tipo de crime que é comum, muitos de nós já devem ter passado por isso. E isso é complicado, né? Isso afeta as nossas vidas. Ou então aquelas ligações de falso sequestro, né? Quando a pessoa liga para uma família, para um pai de família, para uma mãe, ele fala, tô aqui com a tua filha, né? E aí a mãe, sem querer, solta o nome da filha, fulana, aí o cara pega, ele já começa a fazer aquela chantagem psicológica, até a hora que ele consegue retirar dinheiro daquela pessoa e continuar fazendo o mal, né?
e tentam de diversas formas nos ferir, né? Como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. A terra estava cheia de violência. E hoje a gente vive algo muito estranho, né, essa nossa geração, que é essa questão do entretenimento infinito, esse entretenimento online, que já dizem ser assim um entretenimento infinito, né? Você tem ali a um clique de distância, você tem na internet, você começa a consultar ali, aquilo começa a te segurar, e você tem diversas formas de entretenimento ali, e aquilo mexe contigo, aquilo te segura, aquilo faz você liberar dopamina, né? Ele vai te uma coisa prazerosa, e ele vai te prendendo e vai te incentivando muitas vezes a coisas fúteis, né? E até mesmo pecaminosas, né? E esse excesso de prazer disponível, ele tem afetado a sociedade, ele tem gerado assim pessoas doentes, pessoas depressivas, né? E toda essa desvalorização dos valores morais, né, que a sociedade prega, tentando mostrar que o cristianismo é ultrapassado, coisas novas estão aí, tentando destruir os bons comportamentos que a gente aprende, assim como naqueles dias de Noé e de Ló. Uma forte influência da destruição da família, né? Fortalecimento do homossexualismo, do lesbianismo, inundação da inocência das crianças com questões promíscuas, questões de ideologia de gênero, tempos difíceis, meu irmão. Tempos muito difíceis. Eu não posso passar aqui também sem falar da questão de assassinato legal de crianças, né? Me refiro aqui ao aborto. A gente sabe que existem situações que o bebê falece, né? Ou o médico precisa priorizar a saúde da mãe. A gente sabe dessas situações, mas a gente sabe também que aí existe muito fruto da promiscuidade, né? E eu andei consultando alguns números de 2023, números gerais assim de aborto no mundo, 44,6 milhões, estando no ranking principal de mortes no mundo. 44,6 milhões. Aí, na sequência, 13 milhões, já cai bastante. Doenças infecciosas. Aí, na sequência, 1,6 milhões, HIV AIDS. 1,3 milhões, acidentes veiculares. 1 milhão, suicídio. Então, isso é aquele site, o Worldometers, né? Que eles trazem esses números. Aí eu fui consultar 2024 como é que estava, e essa questão de aborto, ela também já vinha lá em cerca de 40 e poucos milhões no ano de 2024, e a reportagem que eu li falava que, pelo 6º ano consecutivo, esse tema ele vinha como primeiro item disparado de mortes no mundo. Qual é a tendência? Né, a gente vê toda essa pressão psicológica sobre as nossas vidas, toda essa pressão social. Qual é a tendência? A tendência é desanimar. A gente desanima, isso afeta a gente de alguma forma, chega na gente de alguma forma. Todo mundo tem algo a dizer sobre esses diversos temas que eu trouxe e que eu tratei aqui. Não fugir para uma ilha não é tão fácil assim, né? Então, Jesus ele nos fala, né, que devemos orar sobre essas questões que elas nos afetam de alguma forma. Nos afetam. Mas muitos têm desanimado e desacreditado do poder de Deus. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas, né, e a pessoa ela traz um problema, ela está explodindo por dentro com aquele problema que está consumindo ela, e ela traz aquela questão, e você pergunta, mas você orou? Né? A pessoa, não, vamos orar, vamos orar. Então, não devemos deixar o recurso da oração como a arma da oração como o último recurso. Nós não devemos, né, agir dessa forma. Então, meu irmão, alerta de Deus.
Alerta de Cristo é um alerta de Deus para as nossas vidas. E eu acho muito bacana quando Deus faz isso, quando Deus nos alerta, né? Parece que ele quer pegar a gente, quer colocar numa rocha ali alta, ó, vai acontecer isso, fica esperto, se prepara, né? Deus sabe o que está em cena, Jesus sabe o que vai acontecer, quais são as situações que se apresentarão a nós, então nós devemos sempre orar e não deixar desfalecer. Sabemos que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. A gente sabe isso. Que bom a gente estudar a Bíblia, né? Olha que bom, porque a gente sabe, se a gente sabe, a gente vai saber como proceder, né? Agora lá fora, a doença está tomando conta, né? A violência está tomando conta. Mas a gente, graças a Deus, tem a palavra do Senhor, Jesus. Estamos com a palavra do Senhor e Deus honra a sua palavra. Amém? Então, nós vamos ver aqui sobre Cristo, né, alguns pontos, como ele tratava a oração. Vai passar aqui no slide. Lucas 5, do 15 ao 16. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então a gente vê aqui o ministério de Cristo ali expandindo, né? Dando resultado, certo? E as pessoas vindo atrás dele. E o que acontece? Acontece que ele, não, eu tenho minha prioridade que é me separar, porque eu preciso estar em comunhão com o Pai. Então, uma constante prioridade na vida de Jesus, em meio a todo o trabalho ministerial que ele exercia. Mais um outro modelo aqui de Cristo. Agora, antes de tomar algumas decisões, Lucas 6, do 12 ao 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então, Cristo, antes das decisões, né, dessa decisão, ele foi ter um tempo com Deus, foi buscar o Senhor, foi buscar conforto, foi buscar ali a vontade de Deus, né, estar em conformidade com Deus. Também nós devemos, antes das nossas decisões, buscar o Senhor, né, deixar o Senhor falar aos nossos corações. Outro exemplo contra o mal, Lucas 22, 31 a 32. Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então o inimigo queria destruir os discípulos, né? Pedindo permissão. E você sabe o que o inimigo fez contra a vida de Jó, né? Acredito que você sabe dessa história. E da mesma forma ele queria ali atacar os discípulos. E Cristo orou pelos discípulos, certo? Então, nós também oramos contra o mal. Nós vivemos no meio de uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual em função das almas dos homens. Nós vivemos uma batalha espiritual, cada um de nós, então devemos orar contra o mal. Jesus disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, em outra passagem, para com os seus discípulos, e também nós na sequência. Um outro exemplo, já a constância da oração, Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, ele incentiva aqui, né, na passagem, orem em todas as situações. Né? Orem pelos
os companheiros, pelos cristãos, né, pelos familiares, né, porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Amém? Agora eu vou te trazer um ponto. Vontade versus decisão. Eu vou esperar entrar no meu coração a vontade de orar, e aí eu vou orar, né? Quando Deus colocar a vontade no meu coração, eu vou orar. Ou vou ler a Bíblia, estou sem vontade, né? Vou esperar a ação vir sobre mim para que eu possa exercitar a leitura da palavra ou a oração. Não espere vir à vontade. E eu vou te falar uma coisa, pode ser que ela nem venha, tá? Você lembra da questão do amor? O amor, ele é uma decisão, né? É uma decisão, uma escolha. E você entrar em comunhão é uma decisão também, né? É uma decisão. Então não espere a vontade, mas tome a decisão e inicie, né, na presença do Senhor. No seu quarto, em algum lugar reservado, qualquer lugar que você sabe onde é, você sabe esse lugar, vai, você possa ficar tranquilo, sozinho, sozinha, né? E começa a exercitar, certo? Ao você iniciar o exercício, o que vai acontecer? É como você abrir uma porta e a coisa vai ficando cada vez melhor, né? Você vai sentindo ali o Senhor agir na sua vida, você vai entendendo mais diversas coisas que Deus quer mostrar, quer trazer. Você vai ficando mais sensível à vontade de Deus. Então não espere vontade divina. Tome uma decisão. Sabe a decisão de acordar no horário para ir trabalhar? Que às vezes a gente tem que ouvir o barulho do despertador. É decisão. Você decidiu. Vou deixar o despertador ali, vou ter que acordar. Tome uma decisão também. Em algum momento, comece a exercitar. Aí você vai ver aflorar a vontade no seu coração. De orar, de ler a palavra. E aí você vai se desenvolvendo, né, a imagem e semelhança de Cristo. Crie um plano, uma rotina, um local, se exercite e faça sempre. Outro ponto que a gente pode orar contra tentação ou condutas pecaminosas. Todos nós passamos por tentação, todos nós somos pressionados, né? Tudo aí incentiva as nossas vidas aí fora ao pecado. E a Bíblia fala em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a oração também é poderosa para nos desprender de condutas pecaminosas, entendeu? E vigiar, muito interessante que vem em conjunto, vigiar é atentar contra o perigo. O que será que está sendo apresentado a mim, né? O que significa, né, perante o que eu sei, perante o que eu sei da palavra do Senhor, certo? Imagine uma criança, um adolescente que mora numa região assim rural e ele tem aquela rodovia ali que passa, né, na frente da casa dele e ele precisa ali atravessar para pegar um ônibus escolar para ir para a escola. Então essa criança ela vai ali com todo cuidado, filho, ora e toma cuidado, né? O menino vai orando, orando. Aí chega na beira da rodovia, ele vai atravessar a rodovia com os olhos fechados? Não. Ele vai estar alerta, ele vai estar vigiando. Opa, será que dá agora ou não? Deus me proteja, mas os olhos estão abertos ao que se apresenta. O que se apresenta é bom ou o que se apresenta é mal? Né? Então, orar contra a tentação ou condutas pecaminosas. Então, existem diversos motivos. Saber a vontade de Deus nas nossas vidas, necessidades pessoais, familiares, contra as ciladas de Satanás, contra os nossos desejos carnais, para a libertação do povo das mãos do inimigo e pela libertação do povo de Deus das mãos dos seus opressores, pela ação de Deus no ministério e na congregação. Amém? Versículo 2 aqui. E ele disse:
Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Então aqui nós temos um juiz injusto, que ele não teme a Deus e não ama os homens, né? É a pior situação. Todo juiz deveria amar o homem e amar a Deus, né? O princípio da justiça do nosso Deus. Né? Então é uma característica muito ruim para um juiz. Se você for olhar as tábuas da lei entregue a Moisés, uma das tábuas se referenciava ao quê? Relação do homem para com Deus, como deveria ser. E a outra tábua trazia o quê? Como deveria ser o relacionamento do homem para com o seu semelhante. Olha comigo em Mateus 23, 37 e 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Certo? E na parábola, Jesus traz um juiz contrário disso tudo, né? Totalmente sem amor, né? Para com Deus e sem amor para com o homem. Aí eu entro em outra questão com você, né? Quando os princípios de Deus são removidos, quando eles não estão na vida da pessoa, né? O que acontece? Quando não há princípio de Deus, as pessoas perdem toda a base do que é certo ou do que é errado. E a pessoa passa a viver, lembra dos dias de Noé? Lembra dos dias atuais que a gente trouxe? Muitas vezes a pessoa passa a viver como um animal, Imagina você ter um cão lá, aquele cãozinho lindo, inteligente, só falta falar, né? Você brinca com o seu cachorro, de repente vai lá e mexe no saco da ração. O que acontece? Ele entra em alerta total. Opa, ração, alerta de sobrevivência, ele entra nesse alerta como um animal. O homem acaba, sem as bases morais de Deus, ele acaba vivendo como um animal. E existe um movimento, né, que ele valoriza o homem acima de tudo de Deus, ele chama-se humanismo. E ele coloca o homem no centro do universo, que é o que governa aí fora. Então, esse tipo de movimento centrado no homem, ele permite aparecer e pessoas entrarem em evidência como Hitler, né, responsável aí pelo sofrimento de 6 milhões de judeus e também 6 milhões de cristãos sofreram na mão de Hitler. A gente ouve que cientistas sociais, eles dizem assim: a maioria é que controla o que é certo. Imagina, mas se uma grande parcela perdeu os princípios e as bases morais de Deus, a situação fica complicada. Amém? Eu estava lendo um livro do pastor Chuck uma vez e ele comenta quando ele era garoto, estava falando com a mãe dele que queria fazer as coisas, né, que os colegas faziam. E a mãe dele fala: não, filho, não faz isso, isso não é legal. Tá? E ele fala: mãe, mas todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Aquela frase que todo mundo fala, né? Nossa, todo mundo está fazendo, é normal lá fora. E é interessante que a mãe dele fala assim: filho, se todo mundo estiver se jogando no fogo, é uma boa razão para você se jogar também? Né? Aí também fala aquela questão: basta você ser um peixe morto para você vir com o rio, né? Basta ser um peixe morto. Agora você precisa ser um peixe vivo para você subir contrário a toda essa maré, toda essa correnteza. Você precisa ser um peixe vivo. Ele dá esse exemplo, né, no livro dele. Até mesmo no governo, né, quando tem uma raiz contrária à Bíblia no governo, muitas vezes entra no governo situações que são contrárias à palavra de Deus e
tornam-se até leis, né, para incentivar a sociedade. E o que acontece? Quando algo contrário à palavra de Deus consegue se infiltrar no governo e gerar leis para a sociedade, o que acontece? Fica mais fácil de você trazer o mal àquela sociedade. Porque as pessoas que não têm base, né, não têm uma completitude de base, elas vão pensar, se o governo está falando que é certo, então pode ser que seja certo, né? Um exemplo, o ensino precoce e promíscuo para as crianças na escola. São coisas que acontecem aí, de diversas formas, né? Então, a sabedoria, antes de tudo, ela está no temor do Senhor. Amém? Versículo 3. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Agora nós temos a viúva, certo? Uma viúva que ela está sendo afligida, né? Aparentemente, ela tinha ali o direito do seu lado, é o que dá a entender. E o primeiro ponto que a gente pode concluir aqui é que ela não está buscando por vingança, né? Ela está buscando por justiça, por restauração dos danos que ela sofreu, ou até mesmo o fim de uma opressão. E falando em vingança, meu irmão, a vingança, ela alimenta a violência, né? Nós sabemos que aí fora, a vingança, ela alimenta a violência, e nós não devemos, isso é a orientação da palavra, procurar por vingança, nem guardar rancor, mas exercer o amor. Olha comigo Levíticos 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si. Eu sou o Senhor. Então ela está buscando por justiça, né? Não está buscando por vingança. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Outro ponto que a gente pode observar: ela não oferece suborno a ele, certo? A Bíblia fala em Provérbios 17, versículo 8. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Em outro ponto, diz que o ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. Meu irmão, se tu tem algum problema nesse tipo de questão, sai fora. Entendeu? Pede para Deus, Senhor Deus, me ajuda a sair desse tipo de coisa, esse tipo de conduta. As coisas são tão sutis hoje em dia, nos dias de hoje, que é difícil, né? Quando a gente vai ver, né, sem querer, acaba se envolvendo em coisas erradas. E se você tem algum problema com relação a esse tipo de coisa, alguma coisa amarrada, difícil de ser, pede a Deus, Deus, me afasta dessas pessoas, me afasta dessa situação. Eu não quero ir contra a tua palavra. Isso é algo horrível, né? E o dinheiro num mundo, né, sem moral, o dinheiro ele tem um poder muito grande. O dinheiro ele pode comprar muitas coisas aí fora. Ele pode comprar influência, ele pode comprar amizades, ele pode comprar sexo, e ele pode mudar o curso da justiça, mas ele não compra uma consciência correta para com Deus. Amém? Então, pela cobiça, muitas vezes o ímpio ele acaba aceitando o suborno e desvia aí o caminho do que é certo. Outro ponto bem interessante que a gente pode observar, o cuidado de Deus com a viúva. A gente vê, assim, se você, né, no Velho Testamento, você vê, assim, o cuidado que Deus tem com o órfão e com a viúva. Ele sempre comenta, né, sempre demonstrou um carinho muito grande, né,
E a gente sabe que as pessoas se aproveitam dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, né? Por exemplo, uma viúva, às vezes as pessoas, às vezes a senhora ela tem um patrimônio que foi deixado pela família ali, ela tem, e as pessoas se aproximam para tirar algo, para se aproveitar, ou então se aproximam de crianças em defesa para ensinar coisas erradas, para se aproveitar. E Deus sabe disso, e Deus tem um carinho muito grande pelo órfão e pela viúva, né? A palavra nos diz: não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem, eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Isso está em Êxodos 22, 22, 23. Em Tiago 1, 27, a Bíblia fala assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Versículos de 4 a 5. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de mim importunar. Então ela estava azucrinando ele, né? Ela devia passar ali na frente da casa dele, e aí, vamos trabalhar, vamos jogar minha casa aí, né? Estava importunando ele, né? Esse juiz, né? E realmente, Jesus nos mostra que há um poder na importunação entre os homens, né? Mas eu estou trabalhando e eu lembro dessa passagem, quando eu preciso cobrar alguma coisa de alguém, eu vou ficar em cima, senão não vou receber o que eu preciso, né? E ela persiste, né? Ela não vai desistir. Ela aparece de manhã, vai passar lá na frente da casa dele, vai perturbar, ela vai conseguir, né? Ela vai conseguir, ela vai insistir, né? Mas esse juiz é um juiz interessado nele mesmo, né? Provavelmente ele vai falar: "Eu nasceu, minha filha, me deixe em paz, né? Não me perturba", né? Ele estava interessado nele mesmo, né? A Bíblia fala que esse juiz é um juiz injusto, né? Ou seja, ele não representa a Deus aqui nessa passagem. É um contraste, tá? Esse juízo injusto não representa Deus nessa passagem. E a justiça aqui, ela não ocorreu por compaixão do juiz, mas pela importunação da viúva, né? Também claro no versículo. Agora a gente vai entrar na conclusão que Jesus traz, né? 6 e 7. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então, o que ele está dizendo aqui? Ao contrário dessa situação, ele está falando que Deus fará justiça e rápido. Deus é justo, Ele ama a justiça, Ele ama você. Então ele está falando: Deus vai deixar esperar, vai ficar te deixar esperando? Não, é diferente. E quais as qualidades do nosso juiz? É bondoso, é gracioso, bom caráter, perfeito, ama e se importa com você e com seus filhos, conhece cada um dos seus filhos, intercede por nós. Nosso Deus é justo, né? Uma palavra nos fala. A própria Bíblia fala em Salmo 37, 25: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Até vou comentar aqui, eu nem combinei com ele, mas vou comentar a situação do Rafa, quando eles vieram. O Rafa com a família deles ficaram cerca de 2 meses lá em casa, né? No apartamento. E de manhã, assim, no café da manhã, né? Todas as crianças sentavam na mesa lá e eles oravam, né? Eles oravam pelas necessidades, que era um lugar para morar, né? E um veículo para transportar, né? São em 5, né, Rafa? Total, né? 6. E a coisa
focados de manhã, ele e as crianças, a esposa, focados. E a coisa foi acontecendo no tempo certo, na hora certa. Até uma vez o Josézinho pequeno chegou e falou assim: o diabo não presta, ele fica comendo Doritos o dia inteiro, né? É o jeito dele comentar, mas é muito engraçado. Eles estavam na presença do Senhor e o Senhor foi fiel, o Senhor agiu, abençoou tremendamente. Então, um ponto aqui interessante que a gente não pode perder dessa passagem é que Deus não é esse juiz injusto, né? E também aqui, essa passagem não se limita, não é para você pegar todos os seus pedidos e sair importunando a Deus até acontecer, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa se aproximar de Deus. A gente precisa saber a vontade de Deus. Tem coisa que eu peço, que eu posso pedir, que pode ser um problema para mim eternamente, entendeu? Eu acredito que você entende isso também, né? E eu não quero que Deus mude os planos dele por causa da minha insistência de algo que eu quero agora. E é algo muito interessante que você tem o poder de escolha de buscar o que você quiser na sua vida. Você pode buscar o que quiser. Deus vai respeitar esse teu direito de escolha, tá? Mas a oração, ela é uma porta, é um abrir de porta para você ver, você ouvir de Deus, para que Ele realize a vontade dEle na sua vida, entendeu? Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, certo? Nessa obra redentora de salvar vidas e implantar o seu reino de justiça. Então, Ele tem uma obra em cada um de nós. E nós precisamos, né, compreender o que Deus tem para cada um de nós, certo? Então, tem essa questão de necessidades versus ponto de vista. Deus sabe que existem coisas que eu preciso. E não é errado orar pelas minhas necessidades, certo? Mas existem coisas que eternamente não vão fazer bem, e Deus sabe disso. Por isso que existem coisas que não são pedidas. E a gente, como a Bíblia fala, né, às vezes a gente pede errado, porque é um deleite só momentâneo, né? Isso é falado na Bíblia, né? Certo? Mas é um exercício, a gente está aprendendo, né? A gente está sendo moldado à imagem e semelhança de Deus. Eu vou te dar 2 exemplos assim, né? Por exemplo, se eu venço uma Mega Sena lá, eu não sei quanto é o acumulado, não sei se é 100 milhões de reais, mais ou menos. Imagina que eu ganhe 100 milhões. Eu acho que para mim não ia ser bom, honestamente. Eu acho que para mim eu ia, não sei, acho que para mim espiritual talvez não seria bom. Provavelmente você falaria, André, tu não tem preparo para isso, mas para mim seria bom, eu faria coisas boas, coisas maravilhosas, até correr. Talvez você fale isso. Mas a realidade é que Deus é que sabe, né? Se um dinheirão desse é bom, né? Para nós ou não, né? Para um de nós ou não. Eu não tenho essa resposta, eu acho, né? Pode ser bom para uns e pode ser um problema para outros. Amém? Ou então aquela questão do carro, aquele irmão que ele quer aquele carro, né? Vou falar, um carro aqui. Santa Fé, aquela Santa Fé lá, aquele carrão, 7 lugares da Hyundai, né? Aí ele começa, Deus, eu quero esse carro. Deus, se tu me der esse carro, a pessoa mora até sozinha, mas Deus, se tu me der esse carro, eu vou de manhã, domingo de manhã, eu posso ir lá e pegar as crianças lá do bairro, lá e trazer, deixar aqui na igreja. Deus, eu posso buscar os irmãos para estarem em comunhão, né? Oh, Deus, a parceria seria grande se tu me desse esse carro. Vamos, papai, vamos. E a pessoa ora desse jeito, mas será? Será que vai ser isso mesmo? Não sei. Eu não tenho essa resposta, tá? Então, Deus é que sabe os pensamentos, né? Os pensamentos são melhores do que os nossos. Os planos de Deus, como nós ouvimos ontem aqui. A Bíblia nos ensina a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33.
3. Então, primeiro de tudo, é a gente tentar buscar a vontade de Deus na nossa vida. Orar a Deus, né, como eu falei, né, Deus, o que tu queres que eu faça, né, para que o seu reino seja estabelecido, para que vidas sejam salvas, perante toda essa problemática que a gente vive aí de final dos tempos. Uma oração muito sábia, um começo de oração muito sábio faz a tua vontade em minha vida. Faça em mim aquilo que você quer fazer. É um tema muito sábio para você começar a sua oração, né? De forma que você vai buscando ter ali o caráter de Deus em você. E você também começa a enxergar as coisas do jeito que Deus vê, não do jeito que o homem vê. E também aí você pode trazer as suas necessidades, não é errado. Né? O pão nosso de cada dia, como Jesus ensinou, as nossas necessidades, nossos pedidos pessoais. E também Jesus ensina, além do mais, pedidos espirituais, envolvendo perdão de pecados. Né? A Bíblia nos fala em Marcos 11, 25 e 26, você só ouve o que eu vou ler aqui. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, o perdão está diretamente ligado à comunhão, né? É algo impressionante. O perdão é totalmente ligado à comunhão. E também no fluxo da oração, no fluxo da oração com Deus, ele pede, né, que se haja o perdão. Agora a gente vai aqui para o 8º, que ele vai dar outro alerta interessantíssimo. Eu digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que ele está dizendo aqui? Fará depressa. Em contrapartida, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? O que ele está dizendo? Vocês acham que ele está dizendo que sim ou não? Está perguntando, né? Provavelmente, com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então ele já alerta, muitos já nem crerão mais, eu sou capaz, né? Algo desse tipo. E é um alerta para nós, né? Então, se você observar na palavra, Jesus, ele sempre fortalece, comenta, ressalta questões de fé. Aquela questão da fé durante a tempestade, né, que eles estavam no barco, os discípulos estavam tendo uma tempestade, os discípulos foram acordá-lo, né, e ele acordou e repreendeu a tempestade, e ele ali já, cadê a fé de vocês, né? Incentivando, cadê? Vocês precisam de fé, né? Então, Pedro, nas águas, né? Pedro falou, se é tu que está andando sobre as águas, mande que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou, venha, né? E Pedro foi ao encontro de Cristo sobre as águas, mas ele tira o olho de Cristo e olha para a tempestade, para as ondas. O que acontece? Ele começa a afundar, né? E Jesus precisa falar novamente, né? Cara, por que tu duvidou? Eu estava aqui, estava quase. Ou então aquela mulher com hemorragia, uma forte hemorragia que ela toca em Cristo, né? E Cristo, quem me tocou? Isso é o poder de mim. Então, chama a atenção de Cristo, o fato de crer nele mesmo, crer em que ele é algo tremendo. E a gente termina por aqui, eu vou orar, tá? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus, e que nós aprendamos, Deus, a desenvolver essa área de oração nas nossas vidas, Deus, para aprender a Tua vontade nas nossas vidas, Deus, e vemos o Teu agir.
nesse chamado que tu deste a cada um de nós, Senhor. Então, nos ajude a desenvolver a oração nas nossas vidas, na congregação também, em nome de Jesus. Amém. Então, uma última coisa, Jesus sabe o que ele está dizendo, né? Ele veio do mundo invisível, da dimensão eterna, e ele conhece as forças e poderes que operam por trás do cenário, né? E Deus tem nas suas mãos todas as forças do universo, né? E Deus pode colocar em jogo, né, os poderes para controlar as forças naturais que nós já conhecemos, ou seja, poderemos realizar coisas além dos nossos próprios sonhos, né?